Fala aí galera, beleza? Mais um vídeo do Gui, muito bem? Rapaziada, estamos então mais um dia hoje para falar sobre um assunto que me pedem absurdamente. Eu acredito que seja o assunto que mais me pedem para eu comentar aqui. Antes de tudo, mandar aquele abraço especial pro Rafael Paris Inglês. Rafael, muito obrigado por ter se tornado membro do canal, está nos auxiliando sempre aqui a trazer novos conteúdos, novos temas, novos carros. Eu só tenho a te agradecer muito. Se você ainda não é membro, está aqui embaixo ao lado do inscrito ou inscrever-se, que eu espero que você já seja. Seja membro, nos ajude sempre a trazer, no caso, novos conteúdos, novos temas, novos carros. Só tenho a agradecer muito a todos os membros. E você, se você não é membro, não há problema algum. Continue deixando aquele like para nos ajudar aqui e deixando aquele comentário para aumentar o engajamento, certo, rapaziada? Rapaziada, então hoje a gente vai comentar sobre a alteração no sistema de iluminação do veículo, mais precisamente falando sobre o farol baixo, tá? Para ficar mais fácil. Então, é permitido ou não é permitido? Pois é, até 1º de janeiro de 2023, basicamente mais 2 anos aí a contar a partir de hoje, você consegue sim fazer essa alteração dentro da legalidade, tá? Como que eu posso fazer essa alteração, Guilherme? É só trocar a lâmpada do carro e sair andando na rua? Não é bem assim. Você tem que solicitar uma autorização para o Detran. O Detran, concedendo essa autorização, você vai até uma ITL, né? Instituição Técnica Licenciada, alguma coisa assim, e prossegue com o CSV, Certificado de Segurança Veicular, tá? Realizado esse CSV, você volta, no caso, até o Detran, entrega esse CSV e o Detran vai prosseguir com a inclusão dessa alteração no seu CRLV, tá? Ou seja, no documento do veículo. Então você, lá no campo observações do CRLV, vai vir lá, sistema de iluminação alterados, tá? E aí você vai poder andar com o seu carro com farol em LED sem problema algum. Pode ser farol, aí nesse caso provavelmente você já vai legalizar, né? O farol alto, o farol baixo também, enfim, vai fazer todo o sistema completo. E isso vai continuar valendo a partir de 1º de janeiro de 2023. Por que eu digo isso, né? Porque a resolução que trata sobre o tema hoje em dia é a resolução 227 do CONTRAN. Porém, a partir de 1º de janeiro de 2023, ela será revogada pela resolução 667 do próprio CONTRAN, tá? Na resolução 667, ou seja, a partir de 1º de janeiro de 2023, você não vai poder fazer nenhum tipo de alteração na iluminação do seu veículo. Nada, no sistema de iluminação, no caso. Nada, zero. Nem uma luz de placa, nada. Infelizmente, a resolução veio com o intuito de deixar, né, todo esse sistema de iluminação original de fábrica. Então você só vai poder fazer a substituição caso seja pela mesma lâmpada original de fábrica. Então se a luz é amarela, vai continuar sendo a amarela quando você fizer a substituição. Caso você não faça a substituição pela mesma lâmpada, você vai estar sujeito aí às penas do artigo 230, inciso 13 aí do CTB, tá? Uma multa grave, retenção do veículo e tudo mais. Ah, Guilherme, mas esse aqui eu acho que é o grande ponto, né? Porque eu passei os últimos dias procurando muito sobre uma brecha na lei, para ficar mais fácil para vocês, ou uma exceção da lei, como assim gosta de dizer, né? Falando especificamente sobre hoje em dia, né? Até 1º de janeiro de 2023, passado esse prazo não vai ter mais como, mas até lá, se seria possível você fazer essa alteração sem precisar, ou seja, trocar a lâmpada halógena, né, pela lâmpada de LED, sem precisar que essa alteração conste no seu CRLV, tá? Lendo lá o manual do CTB, ali no seu artigo 230, inciso 13º, na parte de quando autuar, ele fala sobre o veículo com faróis principais equipados com fonte de luz de descarga de gás xenon, ou xenon, não original de fábrica ou sem observação da alteração no CRLV. Esses faróis, eles já são proibidos há muito tempo. Então, aqui especificamente, né, no artigo 230, fala sobre esses faróis, mas não fala sobre as lâmpadas de LED. O comentário que ele faz sobre o LED é aqui na parte de cima, quando ele diz luz neon, LED, etc., na parte de baixo do veículo ou em outras partes. E muita gente vai falar, pô, aqui já tá falando sobre o LED, mas na verdade ele fala sobre luz neon ou LED. Isso aí, para quem não entendeu, ele, na minha opinião, inclusive, e em consonância um pouquinho também com alguns pareceres do CETRAN, ele tá falando especificamente, rapaziada, sobre aquelas luzes que as pessoas colocam
como se fosse luz neon mesmo, e que as pessoas colocam para decorar o veículo ali, e não exatamente sobre uma lâmpada de farol, tá? Porque se ele quisesse realmente, de fato, falar sobre uma lâmpada de farol, ele falaria exatamente como consta aqui embaixo, como eu já mostrei para vocês. Veículo com farol principal equipado com fonte de luz de descarga de gás, xenon. Ou seja, ele poderia falar, veículo com farol principal equipado com fonte de luz LED, ou diodo, enfim, tá? E aí ele poderia ter falado sobre isso, mas ele não falou, ele só fala sobre a luz neon ou LED, ou seja, aquelas fitas de LED que você coloca em torno do carro, embaixo do carro, enfim, que muitas pessoas acham muito bonito, tá? O ponto é que aqui no finalzinho ele fala, né, na parte de baixo do veículo ou em outras partes. Isso gera dúvida. Então, assim, se eu for, por exemplo, eu utilizo farol de LED no meu carro, eu já utilizei muito na minha moto, vou voltar a utilizar na moto. Já passei por blitz de trânsito, da própria trânsito, né, Polícia Militar de Trânsito, já passei por diversas abordagens e nunca falaram nada especificamente do meu farol. Por quê? Porque eles consideram isso que eu falei a verdade, né? Ou seja, que caso houvesse de fato uma proibição, falando aqui no manual do CTB, ele falaria especificamente, citaria especificamente, né, veículo com farol de LED e não com luz de LED, né? Então, provavelmente sim, provavelmente esse é o entendimento da própria Polícia Militar também, tá? Mas ainda que um belo dia não seja, até 1º de janeiro de 2023, né? Porque passado aquilo realmente não pode mais, mas até lá, eu, caso sofresse a penalidade do artigo 230, 13º, eu certamente montaria um recurso, né, sobre essa infração. Por quê? Porque no meu entendimento, em consonância, como eu disse, com alguns pareceres do CETRAN, essa parte que fala sobre luz neon e LED está falando especificamente sobre as fitas de LED que são colocadas em torno do veículo por algumas pessoas, e não sobre um farol com LED, tá? Então, aí poderia ser, né, essa brecha ou essa exceção da lei, tá? Então, caso eu viesse a sofrer alguma penalidade, eu certamente montaria o recurso baseado nisso, tá, rapaziada? Porque não é explícita a proibição aqui relacionado ao farol de LED, e sim as fitas de LED em torno do veículo, tá? Então, rapaziada, ainda hoje é permitido que se faça alteração do LED, para o farol de LED no caso, e que você coloque isso no seu documento, tá? Ainda hoje é permitido e isso vai valer para sempre, afinal... se foi legalizado hoje, isso vai valer até que o veículo seja considerado inutilizável, tá? Então, se você quer fazer a alteração, não é tão complicado, é um pouquinho burocrático sim, mas não é tão complicado. Faça a alteração, ande dentro da legalidade e ponto final. Se você não quiser fazer a alteração, você tá, como eu, no caso, você poderá sofrer as penalidades do CTB. E, enfim, aí vai depender exatamente do policial e do entendimento daquele policial que te abordar, tá, rapaziada? Então eu acredito que eu tenha sanado a dúvida de vocês. Infelizmente eu não pude chegar aqui hoje e falar, não, farol de LED é permitido, vocês podem prosseguir com a substituição meramente da lâmpada ali do seu farol, que você não vai sofrer nenhuma penalidade. Infelizmente não é bem assim. Infelizmente aqui no Brasil a gente possui diversas resoluções do CONTRAN que tratam sobre o tema, infelizmente, portarias do DENATRAN, deliberações, etc. E que acabam por confundir, porque a gente não tem uma resposta certa sobre o tema. A gente, quando vai pesquisar, e eu, por exemplo, passei dias pesquisando sobre isso, a gente pesquisa na resolução do CONTRAN, depois a gente vai para a portaria do DENATRAN, depois a gente vai para a deliberação do próprio CONTRAN, depois a gente vai para pareceres do CETRAN. Isso torna muito confuso, porque o próprio artigo do CTB não é claro quanto a isso. Poderia ser mais claro, né? Então a única alteração no que eu tô falando aqui, que pode acontecer ainda até 1º de janeiro de 2023, que chegado lá não vai poder fazer mais nenhum tipo de alteração, seria se as lâmpadas catodoluminescentes, que são um novo tipo de lâmpada, surgissem no mercado. Eu acredito que não vai surgir em 2 anos, né? Ela ainda está em fase experimental. Eu acredito que elas não surgirão em 2 anos, pois caso elas surgissem, aí sim você estaria andando dentro da normalidade, só efetuando a troca da sua lâmpada halógena, ou LED, pelas lâmpadas catodoluminescentes, tá? Porém, como disse, não acredito que essas lâmpadas venham tão cedo ao mercado.
e, portanto, seriam praticamente impossíveis, né, de chegar a tempo de você poder andar na legalidade sem infringir nenhum artigo, nenhuma lei, certo, rapaziada? Então é isso aí, é um vídeo curto, mas um vídeo no qual tento sanar a dúvida de todos vocês, se é que ainda existiam, sobre a utilização de LED ou qualquer outra substituição no sistema de iluminação do seu veículo, principalmente falando sobre os faróis, certo, rapaziada? Então é isso aí, espero que tenham gostado do vídeo. Então, se gostaram, então cliquem em gostei, se inscrevam no canal se não forem inscritos, fiquem com Deus, valeu, um forte abraço, é nóis, tamo junto, até a próxima, valeu!